para dar um Tadeu lá, para ajudar o pastor lá em Brasília, mas foi com o coração apertado, porque ele ama estar aqui com o povo dele. Mas eu tenho certeza de que a obra é assim, amém? Bom, eu não estou acostumada a dar Tadel, mas eu tenho certeza de que todos aqui têm a convicção porque estão aqui, amém? Porque nós queremos ser encorajados a prosseguir, a avançar, a conquistar. E eu tenho certeza de que a maneira de nós alcançarmos o crescimento espiritual e o crescimento de qualidade está na importância da comunhão. Se não houver comunhão, não tem como eu cumprir os propósitos de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito quando Ele chama uma pessoa para estar à frente daquilo que Ele determinou. E Ele determinou como ordem para os seus filhos avançar. Então eu quero que você toque aí no seu irmão e diz assim: você foi chamado para avançar. Por isso, se o diabo estiver sentado aí do teu lado, diz para ele sair agora. Sai agora. Porque eu reconheço a importância da comunhão. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a palavra em Atos 2. Palavra bem conhecida, bem direta, mas necessária para a nossa vida, para a vida do cristão. Atos 2, versículos 42 ao 47. Vamos nos colocar de pé. As crianças que estiverem aqui podem ir para o auditório, porque tem ensaio da cantata. Ok? Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Vamos repetir? Em cada alma. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo, digam tudo, em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia, diz aí para todo mundo, simpatia, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluias! Senhor é bom. Podeis assentar. A importância da comunhão. Nós temos aprendido de que a religiosidade, ela tem sido derrubada através da comunhão. Aquilo que nós chamamos de estar juntos.
Comunhão era a característica da unidade dos discípulos de Jesus Cristo. E nós hoje somos os discípulos de Jesus Cristo, amém? Então, eu compreendo que precisa ser uma característica da minha personalidade, do meu caráter. Eu preciso viver em comunhão. A palavra comunhão no grego do Novo Testamento é koinonia. Todo mundo compreende isso, amém? Todo líder compreende que comunhão é koinonia. E esse termo a gente também pode usar como participação, parceria e companheirismo. Pastora, estamos cansados de ouvir isso. Todo verdadeiro discípulo não se cansa de ouvir. Ele tem prazer em ouvir. Ele tem prazer em conhecer. Ele tem prazer em servir. A importância da comunhão, ela é tão grande que o verdadeiro discípulo, ele não consegue mais viver sem estar ligado à participação, à parceria, ao companheirismo. O verdadeiro discípulo que entende o valor da comunhão, ele deseja, ele tem o seu coração ardente para que isso seja real na sua vida. E por que temos a necessidade de ouvir acerca da comunhão? Porque nós sabemos que nós temos um adversário que a todo instante ele tenta ofuscar o verdadeiro sentido da comunhão. A comunhão, ela me faz compreender o valor da vida de Deus na minha vida. A comunhão me faz compreender que eu dependo da vida do meu irmão para continuar realizando, cumprindo os propósitos de Deus sobre esta terra. Deus, ele tem um propósito. E o propósito dele é fazer com que a vida dele esteja reinando nesta terra. E isso vem através da comunhão. E nós sabemos de que, nesse texto, nós temos coisas poderosas, riquíssimas para aprender. E a cada dia que passa, eu tenho aprendido mais, que sem comunhão é impossível ver a Cristo. É impossível. E no verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que eu aprendo nesse versículo é que eles estavam dispostos a aprender. Eles estavam dispostos a compreender o que significa perseverar. Perseverar pela vida de alguém, perseverar pela vida de Deus na vida de uma pessoa. Nós temos encontrado hoje pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, pessoas que dizem que desejam estar com Ele, mas não têm comunhão com Ele. E qual é a forma de ter comunhão com Cristo? É tendo comunhão com os meus irmãos. E diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu aprendo que todos os dias eles estavam aprendendo acerca de algo maravilhoso da pessoa de Jesus Cristo. Eles perseveravam na doutrina. Eu tentei achar
umas fotos que eu fiquei impressionada, que lá em Jerusalém, por onde você passava, tinha um grupo de pessoas, judeus, sentados, lendo. Uns era o Corão, mas outros eu tenho certeza que era a Bíblia escondida. E ali eles estavam. Por onde nós passávamos durante o dia, eles estavam reunidos. E daí eu lembrei desse texto. Perseveravam na doutrina, no ensinamento. Sabe o que significa isso, meu irmão? Você não vai ter comunhão com Deus nem com os irmãos se você não perseverar no ensino, no aprendizado. Nós precisamos aprender todos os dias, todos os instantes. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. O que tem destruído hoje o ensinamento é a falta de temor. Pessoas não conseguem perseverar naquilo que eles aprendem. Por quê? Porque não tem temor. Eles ouvem, eles escutam, mas não praticam. Quando ouvem, mas continuam com os ensinamentos antigos, não querem mudar e não perseveram. Como é que esse vai ter comunhão com Deus? Quando tentam enganar a Deus, dizendo que tem comunhão, mas estão com o coração cheio de raiva, amargura. Que comunhão é essa? Que comunhão é essa? Em cada alma havia temor. Sabe o que significa isso? Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos guardar os ensinamentos no nosso coração e devemos praticá-los, porque Ele nos pedirá contar. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia medo. Medo de errar contra Deus. A importância da comunhão com Deus me faz enxergar que eu preciso, em primeiro lugar, ter comunhão com o Pai para ter comunhão com o irmão. Então, se eu não tenho temor a Deus, como é que eu vou ter comunhão com meu irmão? Nós precisamos compreender isso. E ele diz mais: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe o que significa isso? A comunhão, ela atrai o poder de Deus. A comunhão atrai a presença de Deus. Quando se tem a verdadeira comunhão, o derramar do Espírito Santo, ele é natural. Sabe o que acontece? Sabe o que significa isso? Quando eles se reuniam em suas casas, o poder se manifestava. Havia curas, libertação, sinais e prodígios. Nessa conferência que nós estivemos lá com o pastor Edlil, e algo tremendo. Aquele homem nas células, a comunhão é tão grande que pessoas realmente ressuscitam. Às vezes você vai falar assim: nossa, que exagero. Exagero não, irmãos. Exagero não. Eu já vi muitas das vezes acontecer. Eu já vi milagres, prodígios acontecerem. E eu sei que a comunhão atrai esse poder sobrenatural. Mas para que haja esse derramar de espírito, é necessário eu criar uma atmosfera
criar na atmosfera a presença real, preparar o ambiente para que o Senhor venha e ocupe o lugar dele. A pior coisa que existe é quando eu digo para as pessoas: não, vai lá na minha célula porque é poderoso. E a pessoa se empolga para ir. Quando chega lá, é poderoso para falar mal da liderança. É poderoso para falar mal do meu irmão. É poderoso para fazer fofoca. Mas o poder mesmo de Deus, não existe. Sabe por quê? Não há comunhão. Não há comunhão. Nós precisamos chamar a existência da comunhão verdadeira. E ele diz mais: os sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus escolheu você como líder, meu irmão. Deus escolheu você como líder. Deus escolheu você para preparar outras pessoas para que estes sinais, estes prodígios se manifestem até os dias de hoje. Nós cansamos de dizer para Deus: Senhor, Tu és o mesmo Deus de hoje, será eternamente, aleluia, glória a Deus. Mas onde Ele está na sua célula? Está escondido no armário? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando você vê essa expressão, tudo é tudo. Sabe o que significa tudo? Eu quero evangelizar, eu quero amar, eu quero seguir os propósitos de Deus, eu quero fazer a vontade do Pai, e meu irmão também quer. Tudo em comum. Tudo em comum. Se você observar, até as vestes deles eram comuns, eram iguais. Até as vestes. Eu vi só um pedaço da pregação que eu vi quando um pastor lá, ele falava algo a respeito dos abusos do discipulado. E aí, ele dizia que realmente tem pessoas, discipuladores, manipuladores, que obrigam o seu discípulo a andar como ele anda, a falar como ele fala. Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte: quando nós declaramos que temos tudo em comum, é porque eu quero ser igual ao meu irmão que professa a mesma verdade que eu professo. Eu quero estar como ele está. Eu quero me vestir como ele se veste. Eu observei que, ao chegarmos lá na abertura, o pastor estava com uma camisa rosa. E eu observei que os seus discípulos estavam de camisa rosa. Ele pediu para eles irem de camisa rosa? Não. Eles sentiram o desejo. Eles tudo em comum. Eu quero ser igual. Eu quero dividir os mesmos problemas, as mesmas alegrias. Eles tinham tudo. Significa que nós precisamos, a comunhão ela é tão plena, que quando eu sei que o meu irmão está com um problema, aquele problema também passa a ser meu. Isso também é comunhão. O mundo diz de que problema não me traga, só me traga alegria. Comunhão no meio do povo de Deus é diferente. Você me traz problema, nós vamos batalhar juntos para que você alcance a tua alegria. Porque a tua alegria é a minha alegria. Amém? O líder chamado por Deus, ele tem esse entendimento. Ele consegue compreender o que Deus está querendo falar ao seu povo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham o mesmo objetivo. Então, quando um diz: não, eu sou de Maria. Aí outro diz: não, eu sou de João. Aí se levanta um e diz: não, eu sou de Jesus. Quem é de Jesus? Vem comigo. Deu para entender? E Jesus só tem um propósito. Amém?
quando ele diz que nós não podemos servir a dois deuses. Ou você vai servir bem a um, ou você vai servir o outro. Então você tem que escolher. Amém? Nós precisamos compreender o que está querendo dizer. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui mexe, não mexe? O povo de Deus é destruído por causa da sua ignorância, porque não sabe interpretar. Muitas pessoas deixam de cumprir os propósitos de Deus por causa de versículos isolados. Ao pé da letra vendiam as suas propriedades. Irmãos, vendam tudo e vá distribuir, fica pobre. Esse é o propósito de Deus? Não. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe o que significa isso, meu irmão? O crente, ele passa necessidade por causa do orgulho dele. O crente passa necessidade porque não tem humildade suficiente para dizer: estou necessitado, me ajuda. Tenho vergonha porque a minha vida vai ficar exposta. Sabe o que significa quando eles diziam isso aqui? Eles fazem isso até os dias de hoje. Para quem conhece a história dos judeus, em todos os lugares do mundo, eles se reúnem uma vez por ano, eles fazem a colheita, distribuem. Naquele período, o que ele estava dizendo, e hoje também, minha irmã, se você olha um irmão dentro da igreja, todo domingo ele está com a mesma roupa, e você tem 10, dá uma para ele. Dá uma para ele. Não tenho vergonha de falar, que para mim é glória falar. Tenho muito sapato. Sorte quem calça 39. E não dou sapato velho. Quem me conhece sabe. Pode estar na etiqueta. E não falo para ninguém. Eu venho e dou. Eu venho e faço. Eu posso ter roupa na etiqueta. Eu dou as minhas roupas na etiqueta. Ninguém precisa saber. E quem está dentro da minha casa sabe o que eu faço. Eu vou na casa de alguém, se eu vejo que está necessitado, nenhum de vocês vai saber. Eu vou no mercado, peço ajuda, pego o que eu posso dar e eu vou lá e entrego. Quantas casas Deus me abençoou, quantas casas, quando Deus falava para mim assim, levanta e vai. E eu chegava lá e já ia com as compras na mão e a pessoa já vinha com as lágrimas nos olhos. Significa, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não é com hipocrisia, é com amor. O povo de Deus foi chamado e escolhido para isso. Comunhão é isso. É você usar a sua célula para abençoar outras vidas. Mas, infelizmente, a religiosidade, ela determinou que esse trabalho precisa ser da igreja. Vamos na secretaria, tem cesta básica. A igreja não tem uma cesta básica para dar. Meu irmão, você tem uma célula, você tem um líder abençoado, reúna-se com a sua liderança e vai abençoar. Porque esse é o seu papel. Esse é o nosso papel. É a comunhão. À medida que alguém tinha necessidade. Quando se fala à medida que alguém tinha necessidade, é que tem pessoas que são hipócritas. Aí entra a história de Ananias e Safira. 2 hipócritas, mentirosos. Mentiram para Deus. Nós não fomos chamados para mentir uns para os outros. Se o irmão te procura com necessidade, você não tem condição, você diz para ele assim, irmão, você aguarda um pouquinho, que eu vou ver o que eu posso fazer.
Você sabe como é que eu começava a distribuir cesta básica? Eu ia no meu armário e via durante o mês aquilo que realmente não tinha sido utilizado. Eu juntava. Faço até hoje. E ali, eu ia lá, comprava para completar e eu ia abençoar alguém. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Nós precisamos compreender que a comunhão vai além daquilo que nós pensamos. Nós temos uma célula. A palavra do Senhor ela é muito clara, que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos, meu irmão? Além das orações, eles iam suprir as necessidades. Qual é a necessidade do teu povo? Deus deu um povo nas suas mãos. Nós precisamos ter essa comunhão. A comunhão que está dentro do templo e nas casas. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. E diz mais. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós sabemos de que, infelizmente, né, esse reboliço aí internetico aí, né, internauta, né, infernético, né, não vamos falar que é internet, infernético, tem jogado as pessoas umas contra as outras. Ao invés de unir, tem dividido. Diariamente perseveravam. Sabe o que significa? Era um na casa do outro, sim. Mas hoje, o que acontece com o povo de Deus? Ah, não tenho tempo para receber, não. Ah, eu vou orar para fulano não aparecer. Ai, Senhor, em nome de Jesus, eu agora ia tirar um soninho. Ah, Jesus amado. Perseveravam unânimes. Eu sou uma benção, né? Quando eu fecho meus olhos, a campainha toca, né, Nana? Pastora, para a senhora. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Então, eu compreendo templo e casa. A comunhão é necessária, sabe por quê? Porque eu tenho que conhecer o meu povo. Como é que eu gero relacionamento? Eu vou gerar relacionamento só no infernético, meu irmão? Só sentada atrás de uma mesa? Eu vou gerar um relacionamento momentâneo. Mas o relacionamento de intimidade, tá bom aí? Tá bom aí? Tá bom? O relacionamento, eu preciso de contato. Você já viu homem e mulher tendo relacionamento por meio de televisão? Só doido, né? Quantas pessoas estão caindo aí, se dando mal, porque vai lá na internet, troço é maravilhoso, é quando marca o encontro, vê um monstro. Não foi esse que eu escolhi, né? Sabe o que significa, meu irmão? É que Deus, até hoje, Ele tem dado oportunidade para a gente de sentir o calor humano. A célula, ela precisa ser um ambiente de paz, de tranquilidade. Precisa ser um lugar onde as pessoas, elas sentem prazer em ir. A sua casa tem que ser um ambiente de paz. Vocês já imaginaram aquela família que tem a aparência de família unida e mete o pau um no outro, mete o pau na vida dos outros, aí quando chega perto da igreja, né? Oi amor, eu te amo tanto. Amor, vamos agora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos encerrar aqui, tá? Depois a gente vai para o segundo round. Mas durante a igreja, vamos manter a aparência. Irmãos, nós precisamos mudar a mentalidade. O que eu sou dentro do templo, eu tenho que ser dentro de casa. O discipulado é bom para isso. É a oportunidade de você baixar o pau, meu irmão. Está no
discipulado fala o que você tiver que falar, porque você vai ser tratado, você vai ser curado. Tem o discipulado. Mas tem pessoas que no momento da célula, marido e mulher discutindo. Ah, não, vai pisar no meu tapete. Ah, não, você resolve, vai fazer a célula lá no banheiro, porque o meu piso está limpinho. Aí quando começa a célula, né? Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te agradeço. A minha casa é o lugar da tua habitação. O Senhor está longe de lá há muito tempo. A célula é um lugar de comunhão, um lugar de paz. As pessoas, elas têm sede, elas têm necessidade. Pessoas que se prontificaram a liderar, se prontificaram a estar ali ganhando vidas, cuidando de vidas, hoje estão desanimados. Por quê? Porque falta a presença de Deus. Não é culpa do que o outro não está fazendo, não está incentivando, não. É porque ele está sem a presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus quer estar em comunhão. Eu vi um testemunho do pastor Eibe muito interessante. E ele disse que no início, ele não era muito chegado, não. Ele só queria ficar com a esposa dele. Só queria ficar juntinho com a esposa dele. E ele foi conhecer a respeito, né, de comunhão, discipulado, né, de célula. E quando ele chegou numa determinada igreja, e ele foi conversar com o pastor, e o pastor falando com, né, maior felicidade sobre célula, né, sobre a casa dele, que a casa dele vive cheia. Aí ele virou para o pastor e falou: ah, coitado. Aí ele olhou para o pastor Eibe assim e falou: não, eu acho isso maravilhoso. Isso é muito bom, pastor. E ele falou: a minha vontade foi de enfiar a cara assim dentro da terra, assim, sabe? Porque ele estava achando que estava sendo o máximo. Sabe o que acontece? Nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciados. Nós somos chamados para contaminar e não sermos contaminados. Então eu posso fazer a diferença, ser um instrumento de bênção na casa de alguém, na vida de alguém. Isso é um prazer, meu irmão. Meu irmão, se a minha casa não entrar pelo menos uma alma viva durante o dia, eu tenho um treco. Eu tenho um treco. Às vezes as pessoas falam assim: pastora, mas a sua casa não fica vazia. Eu falei: glória a Deus. Se tiver vazia, tem algum problema. Está com algum problema. Fora o barulho dos 4, né? Dos 4 não, dos 5, dos 6, dos 7, né? Tem que ter mais alguma coisa. Mas infelizmente as pessoas, elas estão voltando ao individualismo. Não, já tem a igreja. Que história é essa de ter a minha casa também? Está aqui. É a Bíblia que diz. Todo mundo gosta de ter a sua casa arrumadinha, todo mundo gosta de ter a sua casa cheirosa, mas maravilhoso também é quando você sente o perfume de Cristo dentro da sua casa. Diariamente perseveravam nós. Maravilhoso quando chega aquele irmão assim e diz: Norma, não tem café aí não, não faz um café. Irmão Edson que é assim, né? Pô, Norma, vem aqui, você não faz um café. Ela está dando café fresco para ele, mas ele está querendo mais café. Né? Maravilhoso é quando você está botando o almoço, aí chega mais 3, mais 4, aí você tem: Senhor, multiplica. E o Senhor multiplica. Gente, isso é maravilhoso. Meu irmão, crente foi gerado para quê? Para viver em comunhão. Eu tenho que olhar para o meu irmão e dizer: esse ali é crente. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meu irmão, tem pessoas que dão café amargo para ninguém mais voltar, né? Tem mulheres, irmãos, que dão café bem forte para ninguém mais voltar. Mas o crente não. Né? Tem que ser uma casa igual a casa do Futi, né? Você pode passar na rua que a casa está sempre acesa e aberta. Você pode passar ali. É um lugar onde as pessoas têm prazer de ir. Mas tem casa
que você diz assim, poxa, tem um GCD lá. Você tem certeza que tem? Você tem certeza que lá abriu? A senhora não está enganada, não? Isso é triste. Isso é triste. A sua casa tem que ser vista como um lugar de paz. A sua célula tem que ser vista como um lugar de paz. E diz mais, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. É um na casa do outro, sim. Meu irmão, vamos fazer. Meu irmão, não é para ir para a casa dos outros falar mal de liderança, não. Eu já cansei de pregar. Você tem alguma coisa contra a sua liderança, entra lá no gabinete, vai resolver o problema lá. Porque senão, meu filho, Deus vai resolver com você. É ir para a casa do irmão para levar bênção. Tem pessoas que quando você diz assim, fulano está vindo para a célula, você já bota a mão na cabeça e fala, sangue de Jesus tem poder. Comunhão, a importância da comunhão. Porque quando eu tenho comunhão, sabe o que é que acontece? O diabo, ó, ele bate em retirada. Ele bate em retirada, ele não quer nem chegar perto. Louvando a Deus e contando com a simpatia. Gente, diz aí para o teu irmão, eu sou simpático. Agora tem gente que brincadeira não, tem que estar botando um sorrisozinho nos lábios. Tem pessoas, irmãos, que são antipáticas. Pessoas que entram dentro do templo e não olham nem para o lado. Como é que você vai chamar a glória de Deus sobre a tua vida? Louvando. Louvando, irmãos. Sorrir faz bem. Dizem que dá pé de galinha, mas eu não estou nem indo pé de galinha, porque eu não estou afim de pé de galinha, eu estou afim de conquistar o coração de Deus. Você está rindo? Sorrir faz bem. Agora tem gente que é antipática. Você chega na casa da pessoa, meu irmão, parece que ele abriu a célula por obrigação. Você não é obrigado a abrir as portas da sua casa, mas você é obrigado a servir ao Senhor de todo o seu coração. Tem mulheres que é brincadeira não, tem umas que dá vontade de pegar elas assim, sabe? Que ao invés de incentivar o marido, vai amor, isso mesmo, você vai ser um grande líder, sabe, vamos lá, eu vou com você. Tá a mulher reclamando no ouvido do marido o dia inteiro. Ouvindo, fala de um, fala de outro. Meu irmão, eu tenho um controle tremendo quando meu marido chega, tá? Que ele senta e que eu começo a conversar com ele, poxa filho, a gente podia ver essa estratégia. Quando eu começo a olhar o semblante dele, que eu estou falando demais, Aí eu viro para ele e falo, moço, está cansado, não está? Ai, filho, eu estou cansado. Falei, então tá, amanhã eu continuo, tá? Não tem problema não. Tem que ser dessa forma. A palavra do Senhor diz que nós é que precisamos ter o controle sobre o nosso corpo. Mulheres, em nome de Jesus, é preferível 1000 vezes você ter o teu marido como líder da casa do Senhor do que o teu marido líder de mulheres lá fora. Mulheres, acordem para a vida. Ah, não, meu marido agora não tem mais tempo para mim, não tem tempo para a família. Ele não tinha tempo para você nunca. Depois que ele veio para a casa do Senhor, ele passou a te dar tempo, ele passou a te dar tempo de família e você está reclamando. E você precisa multiplicar isso, você precisa falar isso para a sua discípula. Tem pessoas que acham, pastor, eu não aguento. A minha discípula, ela está falando que não aguenta mais, que o marido dela só quer saber de igreja. Eu falei, senta com ela e diz para ela quantas vezes ela teve que buscar ele lá na boate. Mostra para ela a realidade dela. Comunhão significa eu envolver pessoas, companheirismo. Mulheres precisam ser companheiras dos seus esposos. Ter o mesmo, ter tudo em comum. Filho, o que você quer, eu quero. O que você deseja, eu quero. E também vejo homens, que não é brincadeira, não dá para perguntar. Às vezes eu falo
falo para o meu marido, falei, amor, me dá licença, me dá vontade de pegar um pedaço de pau, dá na cabeça de um também. Tem uns que eu falo, tem uns que já tem mais intimidade, e eu falo. Falei, meu querido, dá um susto nela. Chega lá para ela e diz para ela, olha aqui, não vou mais para a igreja. A bichinha vai saltar pelas paredes, que no instantinho ela vai tomar um jeito. Irmão, não faça isso não, tá? Em nome de Jesus aí. Se você não tem segurança, não faz não, tá? Mas, irmãos, eu estou falando para descontrair. Sabe o que significa? Deus chamou homens e mulheres para cumprirem os propósitos dele sobre essa terra. Aí sabe o que eu tenho visto? Muitas pessoas desistindo. Ah, eu não quero mais célula na minha casa não, porque é muito trabalho. Não quero mais célula na minha casa não, porque não tem supervisão. Não quero mais célula na minha casa não, porque é tanto tempo que tem duas pessoas. Não cresce. Termina assim dizendo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que significa isso? Eles começavam com a perseverança. Por último, eles oravam. Sabe o que significa na sua célula? Todo mundo aqui conhece o purê de batata, não conhece? Se você não leu, leia. Se você não praticou, pratique. Purê de batata. Sabe o que significa, meu irmão? A tua célula pode estar ali parecendo estar morta. Mas se você perseverar, não pensando apenas que você tem que crescer, mas que você precisa ganhar e cuidar, Deus vai lhe acrescentar almas. Eu tenho uma discípula que ela pode dar um grande testemunho a respeito disso. Ela, quando abriu a primeira, eu comecei as reuniões com as mulheres, levantei ela como líder, e daí houveram várias multiplicações. E um dia ela falou assim para mim, ela estava já com um número de mulheres também, e ela falou assim para mim, pastora, vou levantar fulano como líder. Eu disse para ela assim, não é a hora. Não, mas eu preciso multiplicar. Eu preciso multiplicar. Não é a hora. Vai ter a hora certa. E aí, eu cheguei, e ela disse assim para mim, levantei fulano como líder e multipliquei. Eu falei, eu estou aqui para te ajudar. Ela não entendeu. E ela passou um bom período. Tinha dias que eu chorava no meu quarto por ela. Ela sozinha. Não ia ninguém mais. E ela passou quase 2 meses, se eu não me engano. Aí ia uma, 2, não ia ninguém. Aí eu falei, agora eu vou entrar. Aí sentei com ela. E ela falou, pastora, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo. Eu acho que não é para eu ser líder. Eu falei, não. Você é uma grande líder. O problema é que você desobedeceu. Você quis crescer. Você quis multiplicar no momento que não era para multiplicar. Era o momento de consolidar, o momento de ganhar, o momento de conquistar os corações. E o que é que eu preciso fazer, pastora? Se arrepender. Mas me arrepender? Falei, peça perdão. E ela chorava. E ela dizia, Senhor, me perdoa. Eu errei. Hoje, ela senta e todo dia da célula dela, ela tem sempre uma visitante. Existem momentos que nós precisamos chamar a presença de Deus.
A comunhão, ela serve para isso. O que você tem feito pela sua célula? Eu convido, eu faço. Será que você tem preparado um lanche especial e chamado o seu vizinho para tomar um lanche com você? Será que você tem preparado um almoço na sua casa e chamado aquela pessoa distante? Vamos lá almoçar comigo? Será que você tem feito isso? Ou você só está preocupado na quantidade? A qualidade é que vai fazer a diferença. A palavra de Deus está dizendo, acrescentava-lhes. A simpatia, será que você está sendo simpático na sua rua? Será que você passa pela rua, meu filho fala assim, mãe, pelo amor de Deus, eu fecho o vidro. A senhora fala com todo mundo, mas a senhora falta falar com os cachorros da rua. Eu falei, meu filho, eu faço com a maior alegria. É muito bom falar com gente. Tem gente que fala com cachorro, né? Não é dele, mas eu falo com gente. Será que você tem sido na sua rua simpático? Será que as pessoas vão ter prazer de ir lá na sua casa? Ou a tua casa tem sido aquela casa de escândalo? Durante a semana é o maior inferno, no dia da célula, aleluia, glória a Deus. Comunhão. Faz um churrasco, meu irmão, me convida. Mas faz um churrasco. Faz um churrasco. Sabe, faz uma macarronada com calabresa, chama Carlos lá, que ele é ótimo para isso. Faz. Comunhão, as pessoas querem estar juntas, tem necessidade, gente. As pessoas estão oprimidas, deprimidas. Acrescentava-lhes e dava-lhes segundo os que iam sendo salvos. Pessoas vão querer estar com você na sua célula. Pessoas vão querer chegar até você. É isso, esse é o segredo, a perseverança, a simpatia. Sabe, coloca o melhor para o seu povo. Coloca o melhor. Às vezes eu falo para a Norma, você tem que delegar, faz assim, faz assado, tal. Aí ela esquece, eu dou umas broncas nela, mas vou lá e faço por ela, não tem problema. Faça, não espere alguém fazer por você. Jesus chamou você. Deus levantou você. A sua casa está uma bagunça, a sua família está precisando de ajuda. Meu irmão, abre uma célula lá. De tanto eles ouvirem você falar, eles vão aceitar Jesus. Perseveravam. Ah, não, olha, fechei lá em casa porque meu marido bebe muito. É seu marido que bebe, não é você. Ah, mas ele chega fazendo vergonha. Deixa ele chegar fazendo vergonha, que um dia ele vai ficar envergonhado. Estratégias, meu irmão. Estratégias. Ah, mas na minha casa meu pai não quer que eu seja líder. Mas você pode ser líder na casa dos outros. Existem várias formas de nós destruirmos as armas do inferno. O poder foi dado a nós. O poder foi dado a nós. Foi Ele que deu. E Ele quer te usar. Então eu quero chamar a atenção da igreja nessa. Vamos viver em comunhão. Comunhão. Ah, eu não fui visitar fulano porque eu não sei se ele ia me receber bem. Não podemos ser dessa forma. Nós temos que ter prazer de estar uns com os outros. Eu não aguento jovenzinho falando, não gosto de fulano. Não gosto de fulano. Experimenta ouvir Jesus dizendo que não gosta de você. É muito fácil. Pratique o amor, pratique a comunhão. Jovem foi chamado, é cheio de energia. Vamos correr atrás. Vamos buscar essa intimidade. Faça da sua célula realmente um lugar de paz. Um lugar de vida. E vida em abundância. Amém? Eu coloquei o pão e o suco de uva, que representa a comunhão. Eu quero chamar aqui, vou chamar o Júlio, Carlos, Futia.
aqui a Cristiane. Estou procurando a Nancy, não achei a Nancy. Ah, Nancy, tia Nancy. Vou chamar o André. As mulheres ficam aqui. Pastora Leonete. Queria que o André aqui pegasse aquele pão ali, dividisse ele ali no meio. Ah, tá. Vai. Grávida. Essas coisas. Vai lá rapidinho. Então, vou chamar aqui a Norma, então. Futi, você pega a outra metade do pão. Eu quero convidar você. Você que reconhece verdadeiramente o chamado de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa estar em comunhão com Deus, com a sua igreja, com os seus irmãos. Você vai vir, vai pegar um pedacinho. Não pega o pão todo não, tá, irmãos? Vocês vão pegar um pedacinho do pão, o cálice. Vocês podem pegar o cálice, Cris, Nancy. Vocês também dividam o pão ali. E vocês não vão tomar. Vocês vão segurar. E vocês vão trocar com alguém. Prestem bem atenção. Aquilo que eu libero para a vida do meu irmão, ela vem em dobro para mim. E você vai entregar a pessoa, não pode ter preferência. Você vai entregar para o seu irmão, demonstrando para ele que você tem tudo em comum com ele. Que você tem o mesmo desejo de servir, adorar. E que a liderança que Deus colocou nas mãos de vocês, ela será frutífera. Para isso você precisa crer. Se você acha que não tem fé suficiente, não faça, não tem problema, você não vai ser criticado. Mas se você acredita e reconhece que precisa dar um passo, que você precisa tomar uma atitude, você vai estar fazendo esse ato de fé. Eu quero convidar você que acredita que a comunhão, ela é importante para que se cumpra os propósitos de Deus e que você está disposto a romper, a avançar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero que você saia do seu lugar, você pegue o seu pedaço de pão, seu cálice